Queridos amigos, vamos discutir com você uma teoria chamada de teoria neomalthusiana. Essa teoria ela ganha força principalmente no contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Mas por quê? Porque nesse período nós vamos ter um fenômeno que alguns autores vão chamar de explosão demográfica. Então vai ressurgir um princípio que foi levantado lá na teoria malthusiana. Daí vem o termo, teoria neomalthusiana, o novo malthusianismo. Essa proposta, por vezes, ela é também citada nos nossos vestibulares e também no Enem, como uma proposta primeiro-mundista. Por quê? Ela vai trabalhar com o que está explícito aí para você na imagem. Aquela ideia de que existe uma diferença socioeconômica muito grande e que, normalmente, são as pessoas mais pobres que têm muitos filhos. Assim, este pobre não precisa de dinheiro, ele precisa de anticoncepcional. Como ilustra esta imagem que já apareceu como questão de vestibular para você interpretar. Ora, então eu devo pensar, o que é o propósito desta teoria? O que se defende nesta teoria? Primeiro ponto. Vão atribuir a culpa pela situação de miséria dos países pobres ou subdesenvolvidos ao acelerado crescimento populacional. Entenda, então estamos dizendo que o crescimento populacional é causador da pobreza. E desse modo, eu preciso conter o avanço desse crescimento. Assim, é necessário que eu tenha o quê? Que eu tenha condições de evitar o filho. Desse modo, vamos defender um rígido controle do crescimento populacional, adotando medidas ou métodos de caráter contraceptivo. Você prestou atenção no detalhe? Os neomalthusianos não vão discutir, então, a problemática da produção de alimentos. Existe um redirecionamento da proposta, onde eu não analiso mais crescimento populacional versus crescimento da produção de alimentos. Estou analisando o crescimento populacional como um elemento que vai causar o crescimento da pobreza. Então há um redirecionamento da teoria. Por isso que é tão importante entender que o objetivo maior, então, é exercer o quê? O controle do crescimento populacional. E não discutimos mais a problemática da produção de alimentos. Daí o fato de se dizer que esta é uma teoria defendida pelos países desenvolvidos, hoje denominados países ricos. Naquele momento histórico do pós-guerra, eram chamados de quê? Países do primeiro mundo. Então, por vezes, eu tenho uma teoria com caráter primeiro-mundista. E essa ilustração que colocamos para você, ela é muito interessante. Por quê? Ela vai trazer, por meio de uma imagem, a ideia que está expressa. Observe que na imagem eu tenho uma senhora muito bem vestida, que ao invés de oferecer uma esmola, como é pedido, oferece um anticoncepcional. E ela tem o quê? Um bebê. Observe que a outra não tem um. Ela tem 5 crianças acompanhando a mesma. Então ela ilustra muito bem a premissa da teoria neomalthusiana, como aqui demonstrado para você. O que você deve entender ainda? Que essa teoria, além de ser defendida pelos países considerados de primeiro mundo, ela afrontava os países pobres. Por quê? Naquele momento denominados países de terceiro mundo, que não tinham a mesma condição socioeconômica, até mesmo para exercer políticas de controle de natalidade ou políticas de planejamento familiar. Então vai existir uma teoria para contrapor a teoria neomalthusiana, que vai criar e representar o conflito ideológico de uma época. Qual época? A ordem bipolar. Deste modo, eu te pergunto, que teoria seria essa? Ficou curioso? Te aguardo para falarmos dela. Um grande abraço e até a próxima.